mesma moeda. Elas servem como um fundamento para descrever o início de movimentos. É isso. Né? No começo dos nossos estudos aqui, a gente aprendeu cinemática, que era o estudo do movimento em si. A gente não estudou as causas. Agora a gente vai estudar as causas. Nós já estudamos um pouco delas na força e era uma forma vetorial de entender as causas. Porque lá tinha o vetor força, que dava módulo, direção e sentido para o movimento, né, ou para aceleração. A energia, por sua vez, ela não tem direção e sentido. Ela é apenas um valor escalar, ela é um número. Mas da mesma forma, com as equações da energia, a gente consegue descrever as causas do movimento. Então, em outras palavras, a gente vai estudar a mesma coisa que a gente estava estudando até agora. Tipo, exatamente a mesma coisa. Só que por um outro ponto de vista. É que nem quando a pessoa vai estudar a história da Segunda Guerra pelo ponto de vista dos que ganharam e dos que perderam, entendeu? Vão ser dois pontos de vista diferentes, mas explicam os mesmos eventos. Aqui é a mesma coisa, tudo bem? Então não se confunda, né? Ah, meu Deus, mas energia é assunto novo. Não, é a mesma coisa. São os mesmos fenômenos, só que descritos de forma diferente. Muito bem. Então aqui vai ter um monte de blá blá blá. Na prática ele vai chegar nisso aqui, ó. Que existe uma relação entre o trabalho e a energia cinética. A equação da energia cinética é essa aqui. Tá bom? Basicamente ela sai lá das equações da cinemática. O importante é tu saber que se te perguntarem qual é a energia cinética, a conta que tu tem que fazer é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa vai ser a energia cinética. No instante que tu tá medindo. E o legal aqui é que existe uma relação entre trabalho e variação da energia cinética. O trabalho total que age sobre um objeto é igual à variação da energia cinética que ele tem. Veja que faz algum sentido, né? Se trabalha a força vezes deslocamento, se trabalha uma força que funcionou, que fez o objeto se mexer, está associado com a velocidade com que ele se mexe. Portanto, é legal tu decorar aqui, ó, tá? Que trabalho é igual à variação da energia cinética. É uma outra equação para tu encontrar o trabalho. Se te derem variações de velocidade, né? Tu encontra a variação da energia cinética, com isso tu encontra o trabalho. Show? Tá. Então tá bom. Então vamos ver um probleminha aqui. Ó, só lembrando, cara, é normal que tu se sinta meio desconfortável, né? Assunto novo e tal. Mas é aquilo, né? Como é que você quer ver um ano de matéria em 10 horas? Tem como, né, velho? A gente tá fazendo bem até, eu acho. Tu tá conseguindo resolver as contas e tal, né? Na escola, o tempo que a gente tá tendo aqui juntos não passou nem a primeira matéria ainda. Nem o sorvetinho passou. Um corpo de 10 quilos parte do repouso sob a ação de uma força constante paralela. Perfeito. Então daria para dizer que trabalha agora força vezes deslocamento. E 5 segundos depois atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Ou seja, ele estava parado. Como é que eu sei que estava parado? Essa palavra aqui, ó. E foi até 15 metros por segundo. Ou seja, teve uma variação de velocidade. Se teve variação de velocidade, teve variação de energia cinética. Determine a sua energia cinética no instante 5 e o trabalho da força, suposta única que atua no corpo. Nesse intervalo de tempo. Bem, qual que é a energia cinética, né? No instante 5 segundos. É só ver a velocidade no instante 5 segundos, que de acordo com o enunciado é 15 metros por segundo. A equação da energia cinética é massa v quadrado sobre 2. Então temos essa energia cinética, ok? Entendi. Como o trabalho, de acordo com o teorema trabalho e energia cinética, é igual à variação da energia cinética, ele pede o trabalho, vamos encontrá-lo não por meio de encontrar a força e tal. Vamos usar o teorema. Vamos usar o teorema. Se a gente tem as informações de velocidade, a gente consegue encontrar por meio da energia cinética. Trabalho igual a variação de energia cinética, ou seja, energia cinética final menos a inicial. A final é essa 1.125, 1125. E a inicial é zero, porque ele estava parado. Concorda comigo? Tudo certo? Sim. Pronto, então o trabalho também é esse valor de 1125. Só isso. Tranquilidade, né? Então tá bom. Para começar, eu acho que dá para fazer uma dessa, hein? Anotou a equação lá? Anotei. Notou que o trabalho é igual a variação da energia cinética? Anotei as duas, é. Show de bola. Então tá aí. Pode começar essa. Eu preciso ir no banheiro, tá?
Já volto, na volta acho que já tá pronto. Se tu terminar, já faz a 339 também. Tá. E aí? Como Acabei aqui estamos? as duas. As duas? Isso. Nossa. Então, tu fez por meio do teorema trabalho-energia cinética? E tem que fazer as duas coisas, né? Primeiro coisar pra depois fazer com o teorema. Primeiro encontrar as energias cinéticas, tu quer dizer, né? Isso, isso. Então tá. Tem como tu me mandar uma fotinho? Tem.
Vê se tá certo ou se tá rodado. Deixa eu rodar o último de novo. Foi bem direto aqui, mas faltou unidade, né? Unidade Ah, é. é Joule. No primeiro caso, estava em repouso, tu encontrou a velocidade, mv quadrado sobre 2, não precisou do tempo para nada, né? Não. Legal. Se tivesse pedido potência, precisaria. E no outro caso, um trem de tanta massa, isso aqui, parar, né? Então, estava nessa velocidade, foi para zero. Então, tu achou a energia cinética dessa velocidade, e a energia cinética é igual ao trabalho, que é força vezes deslocamento. Então, tu vai ter que a força F vezes 500 igual ao mv quadrado sobre 2 aqui. Deixa eu ver se foi isso que tu fez. Não, faltou isso, né? Tu não achou a força ainda na segunda. Ele tá pedindo a força, tu não achou a força. Tu achou a energia, Hum. mas tu não achou a força. Então eu faço o quê? Energia cinética igual ao trabalho, certo? Hum. E trabalho é o quê? Energia cinética de B menos energia cinética de A. Sim, mas nós estamos interessados em encontrar força. Ah, tá. Trabalho por meio Força da do força é o quê? deslocamento. Certo, isso mesmo. Então tu pode dizer que essa energia aí, que além de ser a cinética, também é o trabalho. Então, essa energia que tu encontrou certinho ali é igual a força vezes o deslocamento. Aí a força deu 8.640 newtons. Isso. Agora sim. Perfeito. Beleza, ó. Tem questão da VUNESP aqui, os enunciados costumam ser maiores para essa banca que tu quer passar. VUNESP é a mesma banca da FUVEST, né? Então, recomendo você fazer esses exercícios aí quando você pegar o livro para estudar. Os que aparecerem da mesma banca que tu vai fazer. Até porque no final do livro tem as, se eu não me engano. Tu pode conferir lá, tá bom? Daí, olha só que legal, né? A gente viu que existe uma relação, então, bem interessante entre a energia e o trabalho, né? Por sinal, aqui temos de novo o trabalho da força-peso, que é o peso vezes a altura que o objeto cai, e o trabalho vezes a. Quer dizer, e o trabalho da força elástica, né? Que é kx quadrado sobre 2. Muito bem. Ele vai provar aqui com um monte de enrolação que existe um conceito chamado energia potencial gravitacional. Então, como o próprio nome diz, potencial. Tem a potencialidade de ter movimento. Né? Energia tem a ver com causas de movimento. Então, quando tem esse potencial gravitacional, é porque o objeto tem potencialidade de começar a se mexer. Potencial. Né? Então, gravitacional por quê? Por causa da gravidade. Então, se o objeto ele tem alguma altura, por isso que é P vezes H, ele tem energia potencial gravitacional, porque ele pode se mexer por causa da gravidade. Tudo bem? Esse é o conceito por trás do nome. E, bem, essa aqui é potencial gravitacional, só escrita de outra forma, né? Peso mg. Então, normalmente tu vai ver isso aqui, ó, mgh, energia potencial gravitacional. Agora, e tem também a potencial elástica, né? Que é kx quadrado sobre 2. Mesma coisa, é trabalho do mesmo jeito, né? Então, a energia potencial e o trabalho na prática são a mesma coisa. Então, a gente estava fazendo contas agora há pouco de objetos caindo, né? Usando lá as equações de movimento.
sorvetão, torricelli, para encontrar alguma coisa, né? Aqui a gente pode encontrar essas coisas por meio da energia, né? Então vamos lá. Ó, vê, o enunciado do problema é igual àqueles lá do começo, lá de cinemática. Se liga. Uma pequena bola de borracha de massa 50 gramas é abandonada de um ponto A, situado a uma altura de 5 metros, e depois de chocar-se com o solo, eleva-se verticalmente até um ponto B, situado 3,6. A bola quicou, mas não chegou até a altura máxima, né? Teve uma perda de energia aí, então teve uma perda de altura. Por quê? Por N motivos, né? Resistência do ar, deformação da bola, muita coisa. Considere a aceleração no local da gravidade 10. Vamos lá. Calcule a energia potencial gravitacional da bola nas posições A e B. Muito bem. Anotou a equação da energia potencial gravitacional? Se não anotou, eu falo. E igual a Não. mgh. Igual a MGH. Isso, potencial gravitacional. M é massa, G é gravidade, H é altura. Agora eu acho que você consegue responder a perguntinha, né? Ô, Katsu. Qualquer coisa fala, hein, man? Tá. Tá, então a energia de A deu 2.500 e de B deu 1.800. Deu um pouco menos, né? Porque a altura era menor.
Tu Isso. fez isso baseado no referencial sendo o chão. Porque tu colocou a altura 5 para um e 3,6 para o outro, né? Isso. E agora ele está perguntando o seguinte: como se modificariam as respostas se o nível de referência fosse o plano horizontal que passa por B? Ou seja, se a altura 0 fosse a altura onde o ponto B está. Então, por exemplo, quando a bola chegasse em B, a altura dela seria 0, concorda comigo? Uhum. Porque eu estou definindo como referência do meu problema ali. Da mesma forma que quando a gente fez questões de cinemática, deve ter visto isso no livro, dava para considerar o referencial em cima dos prédios como no chão. Lembra disso? Sim. Né? Do Naqueles negócio do problemas de trem, queda né? livre, né? Aqueles probleminhas de queda livre. Você poderia considerar o 0 no chão ou o 0 no alto do prédio. É uma Sim. questão de referencial. A gente falou bastante sobre isso na primeira aula, né? Mas você repare o seguinte, a energia de fato vai ser diferente, dependendo do lugar que tu define o teu referencial. Sim. Né? Porque agora há pouco tu me falou um valor aí para energia no ponto B. E tu percebe simples, se o referencial for justamente na altura do ponto B, a energia é zero, né? Porque não tem altura. Simplesmente não tem altura. É. Se eu defino ali como zero, a altura é zero, pronto. Então a energia ali é zero. Do plano do ponto B, do ponto A ia ser O ponto é um 1,4. pouquinho mais alto, né? É. Vai ser mg, ou seja, vai ser a massa aqui, de 50 gramas vezes a gravidade, 10 metros por segundo, vezes essa altura, né? Qual é a altura do ponto A, então? É 1,4, concorda comigo? Isso. E esse é um ponto muito importante, cara. Apesar da energia depender do valor específico no ponto, depender de onde tu define o teu referencial, a diferença de energia não vai depender. Ou seja, se tu pegar a diferença do ponto A para o ponto B agora, nessa nova organização, ou antes, na organização que tu fez a conta, a diferença, o final menos o inicial, a energia no ponto A menos a energia do ponto B vai dar a mesma. Então, por isso que a gente fala de diferença de potencial. Tu deve ter escutado isso alguma vez na vida. A diferença de potencial costuma ser mais importante, tá bom? Diferença de potencial, por exemplo, é o que a gente tem na tomada, né? Os 220 volts tem a ver com diferença de potencial. Só que é potencial elétrico. Beleza? Beleza. Cara, então é isso aí. Eu acho que não dá pra começar nada de novo. Mas recomendo aí que pra amanhã tu dê uma lidinha e Perfeito. leia os Amanhã tem aula? problemas aqui mais importantes. Amanhã tem, se tu quiser, tem. Tem, perfeito. Tem, então tem. Às 8, né? Isso. Isso. Tá bom. Então, qualquer coisa eu te aviso, porque talvez eu vá numa missa às 6 da manhã. Não sei se vai terminar até às 8, mas acho que vai. Acaba rápido Tá, se essas não coisas. terminar, você me manda mensagem. Mas vai dar tudo certo. Tenha em mente que vai rolar. Ó, tem outros problemas parecidos com coisas que a gente acabou de ver, né? Globos da Morte. Eu acho muito bom os problemas de montanha-russa. Pega uns de montanha-russa pra fazer aí que vai explicar bastante coisa pra ti, tá? Pode deixar. Então tá bom, valeu. Até amanhã. Obrigadão, valeu, tchau.